Ok, viu, Elaine? Pode iniciar, por favor. Então vamos lá. Livro Nosso Lar, capítulo 48, culto familiar. No capítulo anterior, né, a gente viu que o André foi para uma despedida da dona Laura, que vai voltar, né, ao plano terrestre, e ela o convidou para estar no dia seguinte também, entre os familiares, para participar da última despedida dela. Então, esse capítulo trata disso, e é realmente muito lindo, muito tocante. Pode passar, Rosa, por gentileza. Talvez, se há praticantes do espiritismo, não fosse tão surpreendente a reunião a que compareci em casa de Lísias. Aos meus olhos, porém, o quadro era inédito e interessante. Na espaçosa sala de estar, reunia-se pequena assembleia de pouco mais de 30 pessoas. A disposição dos móveis era mais simples. Enfileiravam-se poltronas confortáveis, 12 a 12, diante do estrado, onde o ministro Clarencio assumiria a posição de diretor, cercando-se da senhora Laura e dos filhos. À distância de 4 metros, aproximadamente, havia um grande globo cristalino, da altura de 2 metros presumíveis, envolvido na parte inferior em longa série de fios que se ligavam a pequeno aparelho idêntico aos nossos alto-falantes. Numerosas indagações me bailavam no cérebro. Na sala extensa, cada qual tomara lugar adequado, mas observava conversações fraternas em todos os grupos. Achando-me ao lado de Nicolas, antigo servidor do Ministério do Auxílio e íntimo da família de Lísias, ousei perguntar alguma coisa. O companheiro não se fez de rogado e esclareceu. Então ele chegou lá, né, para esse segundo momento da despedida da dona Laura. É, é, e aí ele viu um ambiente todo diferente, né, todo organizado para uma cerimônia mesmo. Pode passar, Rosa, por gentileza. Estamos prontos, contudo, aguardamos a ordem da comunicação. Nosso irmão Ricardo está na fase da infância terrestre e não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos mais fortes por alguns instantes. Mas virá ele até aqui? Indaguei. Como não? Revidou o interlocutor. Nem todos os encarnados se agrilhoam ao solo da terra. Como os pombos-correios, que vivem por vezes longo tempo de serviço entre duas regiões, espíritos a que vivem por lá entre dois mundos. E indicando o aparelho à nossa frente, informou: ali está a câmara que Nolo apresentará. Por que o globo cristalino? Perguntei curioso. Não poderia manifestar-se sem ele? É preciso lembrar, disse Nicolas atenciosamente, que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Aquela pequena câmara cristalina é constituída de material isolante. Nossas energias mentais não poderão atravessá-la. Aí o André fica surpreso, né, em saber que o Ricardo vai vir ter com eles nessa reunião e através de um globo, né, blindado para as energias não influenciarem, né? Pode falar. Eu queria voltar um pouquinho aqui, antes da gente seguir, para não ficar muito distante lá do primeiro slide que a gente já passou aqui. Tá? Eu vou voltar ele aqui um pouquinho.
Eu queria comentar aqui que eu achei muito interessante que o André fala que talvez que a praticantes do espiritismo não fosse tão surpreendente a reunião a que compareci, porque nós temos já um hábito, né, desse culto no lar, apesar de que aí era uma coisa bem assim mais elaborada, né? Mas eu achei bastante interessante isso que ele fala, por causa já dos ensinamentos que a gente vem tendo sobre as práticas lá no plano espiritual, práticas que nós desenvolvemos nas nossas famílias, nas nossas casas, né? Sabemos lá também na casa espírita que essas reuniões não estão só sendo assistidas por encarnados, mas sabemos também que a espiritualidade já monta muitas coisas e aparelhos, e tem uma tecnologia muito grande para replicar essas palestras que a gente tem aqui, né? Para nossos irmãos que muitas vezes estão em outros planos e às vezes estão até em mundos muito complicados, mais complicados, para que cheguem as vibrações até eles. Então, assim, isso é muito interessante, né? E quando a gente pensa que nesse grande globo cristalino, a gente já imagina, né, que ele vai ter aí antes da gente ler, porque agora provavelmente assim nós todos lemos o capítulo, mas na hora que a gente começa a ler e fala do grande globo cristalino, a gente já pensa, não está à toa ali, né? Já vem aí uma tecnologia muito bacana para que vai cumprir um objetivo dentro dessa reunião. E André, ele tem uma sede de saber das coisas, né? Ele fala que numerosas indagações bailavam no cérebro dele. Então, assim, eu acho que a gente também, eu acho que nós partimos para a doutrina espírita por causa das indagações, né? A gente tem, assim, vamos dizer, a curiosidade de saber nossa, é tanta coisa bacana que que a gente não vai dar conta de muita coisa, né? Porque tem situações que nem palavras tem para nos ensinarem, mas sabemos que já estamos no caminho. Então, assim, eu acho que essa questão de ser curioso, de querer saber, de ter indagações, eu acho que passa muito por nós espíritas, porque eu acho que isso é uma das coisas que faz a gente chegar na doutrina quando a gente não nasceu num berço espírita, né? A gente começa a se indagar, né? E uma das questões principais da doutrina é de onde eu vi, onde eu estou e para onde eu vou, o que eu faço aqui, né? Então, André, ele não teve isso aqui encarnado, mas lá a gente percebe como que é pululante nele essa vontade de saber, né? E ele fica se segurando, né? A gente vê que sabe que ele fica se segurando para não ficar perguntando, porque ele já foi algumas vezes chamado a atenção para segurar a curiosidade. Outra coisa que eu achei muito interessante também foi o tamanho dessa sala, né? Porque era uma sala de estar, e olha a quantidade de pessoas dentro dessa sala, com as poltronas confortáveis, né? 12 a 12 diante de um estrado. Para a gente, faz lembrar faz lembrar um auditório, né? Então, assim, como que tudo é muito interessante, né? E a gente vai pensando isso, né? A gente vai lendo e vai criando essas imagens na cabeça. Então, eu queria falar sobre isso, para não ficar muito longe desse slide, tá, Elaine? Tá ótimo. Inclusive, você falou uma coisa interessante aí, que é essa busca de respostas, né? Quando a gente, pelo menos comigo, foi assim, eu busquei conhecer mais da doutrina espírita, foi nessa busca mesmo,
porque eu achava as explicações das outras religiões muito simplistas. Falei, gente, a vida aqui é tão complexa, não pode ser tudo muito simples assim. É igual a religião evangélica, morre, acabou, e depois no juízo final que volta todo mundo. E a religião católica, né? Fala que você peca, você faz o que você, que a sua consciência te manda fazer, aí você vai lá, confessa para o padre, ele te dá umas orações e você está redimido. Então, eu achava isso muito simplista. Eu falei, não tem como ser assim. E eu acho que é isso aí. É em busca de algo mais, né, que a gente chega na doutrina. E ela traz essas respostas para essas indagações. Então, é um ponto bem interessante mesmo que você falou. Essa questão, né, que a gente não encontra respostas mais assim fundamentadas, assim, pelo menos nas religiões que a gente tem mais, vamos dizer assim, à mão para a gente aqui, né? Porque eu nunca estudei religiões assim, budismo, essas coisas que, essas outras religiões mais distantes da gente, vamos dizer assim. Então, assim, eu não posso dizer por elas, mas essas que estão mais próximas da gente, que são nossas vizinhas, né? Elas não têm uma fundamentação. Eu estava observando outro dia, escutando no rádio, o um padre explicando falando, né, sobre mortes, né, aquelas mortes lá do sul, essas coisas todas. Então, assim, eu falei, eu vou prestar bastante atenção, porque eu quero entender em que se fundamenta a religião católica, né, para explicar, para tentar acalmar a dor daqueles que ficaram vendo seus partidos. Eu acho que era sobre esses partidos do Sul mesmo. E aí ele começa a falar, e fala, e fala, e fala, e aí fala palavras. E eu não conseguia fazer uma conexão entre as palavras. E ele falava que as pessoas têm que ter esperança. Mas ele não dizia assim, por que ter esperança? Como ter esperança? Esperança em quê? Né? E ele é uma pessoa mais graduada já da religião, do catolicismo. E aí ele fala assim, ao final ele fala, porque nós todos vamos renascer não, ressuscitar, que nós vamos ressuscitar na glória divina e tal. Aí eu fiquei assim, pensando assim, eu não consegui fazer nenhuma conexão com nada, porque são palavras, né? A glória divina, a esperança, a ressuscitar. Aí eu fui até procurar o significado da palavra ressuscitar. Eu falei, talvez eu ainda esteja enganada com relação a essa palavra. E ressuscitar é o mesmo corpo voltar à vida. Então, assim, isso me chamou muito a atenção. E aí, em contrapartida, depois, por um acaso, eu escuto um espírita explicando a mesma situação. E aí, assim, é tão diferente, mas é tão melhor fundamentado, e aí você consegue entender a esperança, o porquê da esperança. Ele não fala, né, como o padre, ele não usa as mesmas palavras, né, que o padre falou de esperança e tal, mas eu consegui fazer uma analogia de uma conversa com outra. Então, eu acredito que é isso. Porque vocês podem perceber, quando alguém perde um ente querido, muitas vezes eles buscam a religião, né, a doutrina espírita para dar respostas. E aí é que a gente vai engajando e entendendo o motivo, de onde eu vim, que faço aqui, para onde vou. Né? Por isso que eu achei assim, bem interessante que nós tivemos isso aqui encarnados ainda, e o André Luiz está tendo isso lá.
né, essa aprendizagem lá. Vamos lá. Aí você põe no slide 4 para nós, por favor. A Renata levantou a mão. Pode falar, Renata. Obrigada. É só para. Eu gostaria de fazer um comentário aqui, nesse parágrafo, que ele fala assim que Ricardo, né? Nosso irmão Ricardo está na fase infantil terrestre e não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos mais fortes por alguns instantes, né? Ele está dizendo aqui, ele está contando para o André, que está contando para a gente, que o Ricardo ele vai se emancipar do corpo, né? Ele vai deixar o corpo, que é o que acontece com a maioria de nós durante o sono, né? A grande maioria. Eu acho que é 100%, não, 99% dos espíritos encarnados é, se libertam do corpo durante a noite. Porque, claro, que não são todos, como ele vai dizer aqui mais para baixo, não são todos que alçam voos, não são todos que saem por aí, né? Alguns ficam bem restritos ao lado do corpo, né? Sentados na cama, alguns ficam escondidos por medo, ficam escondidos dentro do corpo físico, mas não se trata de uma incapacidade de deixar o corpo, porque é algo natural, né? Os espíritos saem, nós adormecemos, e esses elos, essas faixas de energia, elas se afrouxam, né? Se afrouxa, como a gente diz, amarrar um tênis para poder descalçar. Então, durante o dia ele está amarradinho. Durante a noite, quando a gente se senta e a gente vai retirar, a gente afrouxa os cadarços e retira o pé sem nenhum problema. Com relação ao corpo físico, acontece dessa forma também. Só que é algo que é algo que é automático, né? Ninguém para falar assim, eu vou sair do corpo. Não, é automático, acontece. E aí ele vai dizer aqui mais abaixo, né? Que nem todos os encarnados se agrilhoam ao solo da Terra. O que, que ele está dizendo para a gente? Que nem todos os encarnados ficam presos no corpo físico. Ele reitera isso, né? É, é, como os pombos correr que vivem por vezes longo tempo de serviço entre duas regiões. E aí a gente vai lembrar que nos capítulos mais para trás, vocês se lembram que nós estudamos que o André estava lá perto de uma cancela, de uma porteira, e ele vê dois espíritos assim aparecendo com um facho de luz na cabeça, e ele não morreu porque já está morto, e ele falou, é fantasma, e saiu correndo procurando Narcisa, né? E ela vai falar que são irmãos trabalhadores, espíritos diferenciados, mas que estão em desdobramento, porque eles estão encarnados. Então, existe um número muito grande de espíritos que são ativos em trabalho. Existe um número muito grande que é ativo, mas buscam outras coisas, né? É muito fácil eu virar falar assim, eu vou orar para que o meu anjo da guarda me busque para me levar para uma região de trabalho. Mas aonde que está meu desejo? Meu desejo está em acompanhar o meu anjo da guarda para uma região de trabalho. Se bobear, eu faço até o sinal da cruz quando eu vejo ele vindo me buscar para trabalhar. Porque é aonde está o meu interesse. E se meu interesse estiver num lugar que é o contrário de tudo isso, né? Se ao invés de ir para um lugar que eu orei pedindo para poder ir, a minha intenção, o meu desejo central me leva para outros lugares que não são tão felizes. Então a gente observa que nós temos essa liberdade, né? Nós temos esse induto durante o sono. Não existe os nossos irmãos que estão aprisionados, que têm um induto de fim de ano, tem um induto do Dia das Mães, e etc. e tal. A gente tem um induto todos os dias quando a gente dorme. Todos os dias. Então, ele está falando, contando para a gente aqui, ó. Não é todo mundo, não, viu?
mas tem uma quantidade aí de espíritos que vivem como se fossem pombos-correio. Durante o dia, estão ativos na Terra, durante a noite, estão ativos no plano espiritual. E isso é bonito demais da gente pensar, por quê? Porque ele não está trazendo apenas um relato para a gente ficar sabendo que isso acontece, não. Ele está contando para a gente que isso acontece conosco. Isso acontece conosco, gente, todas as noites. Então, orar para poder dormir é, é, é algo necessário, importante, e não pode, de forma nenhuma, ser esquecido, porque é o preparo que a gente vai fazer para a hora que o corpo adormecer, que a gente estiver livre, a gente seja auxiliado a ir para lugares que sejam benéficos para nós, porque todo esse trabalho ele é realizado de forma a nos ajudar, nos ajudar. Só que não existe imposições. Se a hora que eu me afasto do corpo durante o sono, eu decido que eu não vou seguir com os bons amigos, eu vou seguir com a galerinha do barulho, eles não vão me impedir de ir, porque é o que eu quero, entende? Então, esse aqui ele está fazendo um relato, contando para a gente que essa é a nossa condição. E a gente tem que observar que qualquer uma dessas duas condições pode ser a nossa. Então, se a gente quer que a nossa seja como a dos pombos-correio, que durante o dia trabalha numa faixa de serviço, e em outra faixa de serviço, quer dizer, atende hemisférios, que nós poderemos ser esses pombinhos também, trabalhando em dois hemisférios, material e espiritual. Ok? Só isso. Fala, Rosa. Eu quero te pedir licença, Elaine, se me permite, eu vou voltar aqui, assim, completando não, mas assim, é, somando um pouquinho o que a Renata disse aí também, tem a ver, né, Renata, com a vibração, né, com a nossa vibração. Nós também vamos estar servindo como podemos dizer, estaremos, como é que diz, indo, né, participando, é, em ambientes onde nossa vibração nos leva, né? Então, se a gente tem aquela vibração de ruim, de sombra, nós possivelmente poderemos estar indo para lá também à noite, né? E por aí vai. Mas eu queria só corrigir, quando eu disse sobre a, o padre, né, e o espírita se referindo, a situação foi a do avião que caiu. Eu me lembrei. E estava todo mundo muito comovido por causa da situação de criança. Tinham crianças nesse voo, né? E até uma passou no Fantástico, as duas passaram no Fantástico, e ficou todo mundo muito assim, puxa, eu não entendo porque uma criança, acontece isso com uma criança. Então, houve uma comoção muito grande com a queda daquele avião, e foi quando vários, né, vamos dizer aí, várias pessoas, vários religiosos falaram, foram explicar um pouco disso, foram trazer um pouco de serenidade para as pessoas. E a gente está vendo aqui que as coisas têm explicação, tem uma forma de acontecer, igual a Renata falando para a gente aí, como nos colocar diante da noite para dormir. Olha para a gente ver como que tudo tem uma fundamentação, uma explicação, um caminho a ser seguido. Não é uma coisa de qualquer jeito. A gente não vive a reveria e a revelia, né? Então, era só isso, eu queria só resgatar lá para corrigir que não era do Sul, era o avião, tá? Obrigada. Beleza. Só um minutinho, Elaine, por favor. Com relação a isso que a Rosa está dizendo, a gente é muito agradecido, né, pelo que os
os grupos religiosos fazem, e a gente entende que cada um vive o seu momento, né? Cada grupo é acalentado e acalenta dentro daquilo que consegue compreender, né? Consegue compreender. Então, nós aqui que estamos na doutrina espírita, o quanto que a gente tem que ser agradecido, né, à nossa doutrina, que, por exemplo, vem trazer para a gente, diante de dores, assim, absurdas, dilacerantes como essas, né, de desencarnes repentinos, né, a pessoa fala, eu vou ali e volta em 10 minutos, ela não volta mais, né? Então, assim, a doutrina, ela nos esclarece por que que isso acontece com crianças, né? Por que que isso acontece com jovens cheios de vitalidade, cheios de sonhos, num caminho, assim, de uma busca reta, né? De pessoas trabalhadoras, servidoras, fraternas, servidoras umas dos outros, né, uns dos outros. Por que que isso acontece? Então, assim, a doutrina espírita, ela traz para a gente esse lenitivo, os espíritos contam para a gente, olha, isso acontece por várias razões. A pessoa ela tinha um compromisso com aquilo, a pessoa ela foi cientificada antes daquilo, né, antes daquela encarnação, que o retorno dela seria breve, que seria daquela situação, ou não necessariamente o fato de um espírito desencarnar numa queda, numa avalanche, num maremoto, num terremoto, seja lá o que for, não necessariamente é que ela tenha um compromisso com aquilo. Muitas vezes, a espiritualidade, o momento da pessoa chegou, vai se valer daquela situação, né? Ela está próxima àquilo, tudo converge para aquilo. Então, assim, a inteligência divina, ela opera de formas que nós não compreendemos. O que que a gente tem dificuldade de entender é que quando a dor visita a nossa casa, ela pede que a gente, ela espera de nós que a gente tenha um pouco, um pouco de fé em Deus e talvez muita confiança, porque a fé, né, a fé ela pode se processar de várias formas, mas a certeza de que Deus opera na nossa vida, de que os bons espíritos nos ajudam sempre, é o que traz alento para a nossa alma. Porque ninguém, gente, quer enterrar afetos, não. Ninguém. Nenhum lugar do planeta a gente vai encontrar gente falando assim, não vejo a hora de enterrar aquele meu irmão que eu amo tanto, né? Então, assim, só que essas coisas acontecerão. E no momento que isso acontecer, nós, por exemplo, que temos a doutrina espírita a favor de todos, né? Mas como nós abraçamos ela, ela nos abraça com a recíproca do entendimento. E se a gente puder, né, em algum momento também, acalentar os corações que não têm essa consciência, não têm esse entendimento, não sabem disso, né? A gente existe para a gente poder ser fraterno uns com os outros. Então, aonde houver a necessidade de acalentar, se a gente puder fazer, que a gente dê o retorno, né? Dê o retorno do que a gente recebe, porque a gente recebe muito. Então, é uma coisa assim, quando alguém fala por que que isso aconteceu com criança, com fulano, com Beltrano, que eram tão bons, tão maravilhosos, eu penso assim, eu penso, né? Como que eu vou falar para essa pessoa, porque eu tenho que entender, né, como que o coração dela vai receber o que eu vou falar. E também o momento que você vai falar, né, que às vezes falar, assim, abruptamente, no momento que a pessoa está no meio do torvelinho, não surte o efeito. E, às vezes não surte o efeito com a gente que sabe, né, com a gente que sabe já, naquele momento ali, às vezes tem que esperar a poeira baixar, porque tem um momento do choro que tem que ser respeitado, né. Aí depois, no momento do suspiro, aí vem a conversa. Então, assim,
a doutrina espírita, ela é uma bênção nas nossas vidas, é uma bênção nas nossas vidas, né? E poder participar, assim, participar de relatos como esse aqui que o André está fazendo, que ele está contando para a gente de uma experiência, mas é uma experiência que nos inclui, porque em momento nenhum dessas histórias eu me sinto fora dela, não é verdade? Então, assim, claro que para cada um vai ver, vai sentir de uma forma, alguns vão captar com mais profundidade do que eu consigo, outros vão captar menos, mas não tem problema. O caminho para nós é esse, é um caminho de aprendizado mesmo. Mas estar no caminho com esses bons espíritos já é o louro da vitória, viu? Com certeza. Bom, vamos prosseguir. Você põe para a gente no slide 4, Rosa, por gentileza. Neste instante, foi Lísias chamado ao fone por funcionários da comunicação. Você passou, você está no 5, é o 4. É um antes. Era chegado o momento. Poder-se-ia começar o trabalho culminante da reunião. Verifiquei no relógio de parede que estávamos com 40 minutos depois da meia-noite. Notando meu olhar interrogativo, disse Nicholas em voz baixa. Somente agora há bastante paz no recente lar de Ricardo lá na terra. Naturalmente a casa descansa, os pais dormem e ele, em a nova fase, não permanece inteiramente junto ao berço. Não lhe foi possível continuar. O ministro Clarencio, levantando-se, pediu homogeneidade de pensamentos e verdadeira fusão de sentimentos. Esse grande quietude, e Clarence diz comovedora e singela prece. Em seguida, Lísia se fez ouvir na cítara harmoniosa, enchendo o ambiente de profundas vibrações de paz e encantamento. Logo após, Clarencio tomou novamente a palavra. Irmão, disse, enviemos agora a Ricardo a nossa mensagem de amor. É o que você falou, né, Renata? A gente vai entrando dentro da narrativa, imaginando os ambientes, e à medida que ele vai falando da paz, da serenidade, a gente vai né, sentindo isso também. Alguém quer falar alguma coisa? Só um instante, Elaine, aqui para trás, um pouquinho para trás, né, que ele vai dizer assim, que é preciso lembrar que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Então, que a gente lembra que as emoções, mesmo que sejam emoções boas, né? Emoções boas, se a pessoa está muito eufórico, aquilo ali também perturba, né? Euforia, felicidade, porque às vezes a pessoa perde o tom, né? Em vez dela gritar ru, ela grita, né? Em vez dela felicitar com uma certa educação, ela perde a linha. E quando a gente perde a linha, a gente desarmoniza o ambiente. E olha só para você ver que o Ricardo, ele está. Tudo isso foi acontecer na hora que os pais estavam dormindo, a casa está em silêncio, né? Então, assim, os pais estavam dormindo, possivelmente não iam se afastar tanto do corpo, ao ponto de atrapalhar a saída do Ricardo, e o Ricardo está na fase infantil bebê, porque ele está no berço, né? Ele está no berço, ele está na fase infantil bebê. Então, quer dizer, quando ele for levado, né,
ele será colocado nesse globo de cristal, ele se apresentará nesse globo de cristal, porque esse globo, ele, né, constituído lá de energias que a gente não sabe o que é, de onde que vem, para onde que vai, que a gente não sabe, não fala, a gente não tem como saber. Mas esse globo vai proteger o Ricardo, a sua estrutura espiritual, que precisa de equilíbrio, porque ele está encarnado, né? Ele precisa de equilíbrio. Vai protegê-lo dessas emanações, porque Laura ficará extremamente feliz quando vê ele. Os filhos ficarão emocionados, né? Essas emoções também nos atingem em ondas. É muito difícil uma pessoa que vê alguém emocionado não se emocionar. A gente entende que a emoção é uma energia que ela vai em cadeias, né? Ela tem uma cadência e ela vai atingindo. Então, tudo isso feito para proteger esse pequeno. E é interessante, outra coisa que eu achei aqui, que o ministro Clarencio, ele pede, né, homogeneidade de pensamentos e verdadeira fusão de sentimento. Então, assim, esse pessoal que está reunido ali para esse momento aonde André vai chegar, é praticamente uma reunião mediúnica. Eles estão numa sala, tem um grupo de espíritos, né? E eles vão receber um espírito que está em trânsito, né? Ele está entre dois mundos, porque ele está encarnado. Mas essa situação aqui se assemelha muito, quem conhece, quem já participou, ou está estudando sobre, reunião mediúnica é assim, né? A reunião mediúnica precisa existir nela uma homogeneidade de pensamentos. Que é isso? Primeiro, eu não posso estar pensando na minha casa, no que eu tenho que fazer para amanhã no almoço, eu não posso estar pensando no aborrecimento que meu marido me fez, gurinha pouco, eu não posso estar pensando, eu tenho que estar lá. Eu não posso pensar nas problemáticas do dia, nos aborrecimentos que eu tive. Eu tenho que deixar aquilo fora daquele ambiente. Na verdade, como a gente tem pouco controle sobre isso, a gente precisa receber. Durante o dia, a gente precisa estar atento, né? Que aí vem a orientação de Jesus, é olhai, vigiai e orai. Então, a gente precisa estar atento às circunstâncias que vêm nos atingir durante o dia, com problemáticas várias que podem acontecer, é lógico, para aquilo não nos desequilibrar, porque se a gente for desequilibrado por uma reunião mediúnica, não vai dar certo. A reunião vai ser totalmente complicada, ela não vai render o que precisa, as comunicações não serão da ordem que estavam na programação, porque os médiums não estarão unidos, não estarão homogêneos em pensamento e em sentimento, porque também não pode ter reme-reme de um médium com o outro, né? Inveja, é, é, questões várias, aborrecimentos, né, antipatia, fulano me respondeu assim. Gente, vão tratar, né? Às vezes a gente precisa de um psicólogo, então vão buscar ajuda, porque essas circunstâncias, elas atrapalham uma reunião mediúnica. Aqui, quando eu li isso aqui, eu lembrei de uma reunião mediúnica, né? De uma reunião mediúnica, que é diferente de um culto no lar, né? Muita gente pode estar pensando assim, no culto no lar também não pode ter isso, né? O ideal seria que não, mas o culto no lar cabe. Cabe a gente chegar aborrecido, cabe a gente chegar desequilibrado, a reunião no culto no lar, cabe. Eu ouço muitas pessoas falarem assim, olha, a reunião no culto no lar lá em casa não dá certo, porque tem discussão, tem dissensão. A ideia não é essa. Mas se houver, não tem problema, porque a reunião culto no lar, ela é a reunião onde Jesus vem tratar os nossos desequilíbrios, né? Aonde ele fala assim, ó, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Doente, tá todo mundo aqui, né? Então eu tô tratando todo mundo aqui. A gente tem que lembrar que no culto no lar tem encarnado e desencarnado. Então tá todo mundo ali na mesma faixa para tratamento. Isso já não cabe na reunião mediúnica, isso não cabe nesse momento
aonde esse globo, se eu perdi aqui, você não falou, você ainda vai falar, que ele vai ter uma visibilidade leitosa, né? De algo de ectoplasmia, né? Para sustentar esse espírito que vai se manifestar ali. E que é interessante que ele vai se manifestar com lucidez, o que demonstra que ele é um espírito mais evoluído. Obrigada, Elaine. Não vou te interromper mais. Pode interromper à vontade, está sendo riquíssimas as interrupções, está muito bom. Então, vamos lá. Observei, então, com surpresa, que as filhas e a neta da senhora Laura, acompanhadas de Lísias, abandonavam o estrado, tomando posição junto aos instrumentos musicais. Judite e Yolanda e Lísias se encarregavam, respectivamente, do piano, da harpa e da cítara, ao lado de Teresa e Heloísa, que integravam o gracioso coro familiar. As cordas afinadas casaram os ecos de branda melodia e a música elevou-se cariciosa e divina, semelhante a gorjeio celeste. Sentia-me arrebatado a esferas sublimes do pensamento quando vozes argentinas embalaram o interior. Lísias e as irmãs cantavam maravilhosa canção composta por eles mesmos. Eu coloquei em vermelho aqui essa próxima parte, porque eu acho que assim, ele decifrou, que ele tentou passar, né, para a gente a magnitude do sentimento que ele estava, né, vivendo naquele momento. Muito difícil frasear humanamente as estrofes significativas, cheias de espiritualidade e beleza, mas tentarei fazê-lo para demonstrar a riqueza das afeições nos planos de vida que se estendem para além da morte. Vocês querem comentar alguma coisa? Não, obrigada. Não? Então vamos passar aqui a música. Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas cantam na luz que as empalidece, vem unir a nossa prece à voz do teu coração. Não perturbes na estrada de sombras do esquecimento. Não te dou o sofrimento, jamais te firas no mal. Não temas a dor terrestre, recorda a nossa aliança, conserva a flor da esperança para a aventura imortal. Pode passar, Rosa. Enquanto dormes no mundo, nossas almas acordadas relembram as alvoradas. Desta vida superior, aguarda o porvir risonho. Espera por nós que um dia volveremos a alegria do jardim do teu amor. Venha a nós, Pai generoso, volta a paz do nosso ninho, torna as luzes do caminho. Ainda que esteja a sonhar, esquece um minuto a terra e vem sorver da água pura de consolo e de ternura das fontes de nosso lar. Nossa casa não te ouvida o sacrifício, a bondade, a sublime caridade de tuas lições no bem. Atravessa a sombra espessa, vence, Pai, a carne estranha, sobe ao cume da montanha, vem conosco orar também. Muito lindo, né, gente? As derradeiras notas da bela composição, notei que o globo se cobria interiormente de substância leitoso acinzentada, apresentando logo em seguida a figura simpática de um homem na idade madura.
Era Ricardo. Impossível descrever a sagrada emoção da família dirigindo-lhe amorosas saudações. O recém-chegado, após falar particularmente à companheira e aos filhos, fixou o olhar amigo em nós outros, pedindo fosse repetida a suave canção filial e ouviu banhado em lágrimas. Quando se calaram as últimas notas, falou comovidamente: Ó meus filhos, como é grande a bondade de Jesus, que nos aureolou o culto doméstico do Evangelho com as supremas alegrias dessa noite. Nesta sala, temos procurado, juntos, o caminho das esferas superiores. Muitas vezes recebemos o pão espiritual da vida e é ainda aqui que nos reencontramos para o estímulo santo. Como sou feliz! Gente, vocês querem que prossegue? Faltam 3 slides e faltam 8 minutos para as 8. Pode prosseguir? Vocês preferem deixar para terminar ou a gente termina hoje? Eu acho que dá para terminar hoje. O que vocês acham, o resto do grupo? Podemos, sim. Então, vamos lá. A senhora Laura chorava discretamente. Lísias e as irmãs tinham os olhos marejados de pranto. Percebi que o recém-chegado não falava com espontaneidade e não podia dispor de muito tempo entre nós. Possivelmente, todos ali mantinham análoga impressão, porque vi Judite abraçar-se ao globo cristalino, ouvindo-a exclamar carinhosamente: Pai querido, diga o que precisa de nós, esclareça em que poderemos ser útil ao seu abnegado coração. Observei então que Ricardo pousou o olhar profundo na senhora Laura e murmurou: Sua mãe virá ter comigo, em breve, filhinha. Mais tarde virão vocês igualmente. Que mais eu poderia desejar para ser feliz, se não rogar ao Mestre que nos abençoe para sempre? Todos chorávamos enternecidos. Quando o globo começou a apresentar de novo os mesmos tons acinzentados, ouvi Ricardo exclamando quase a despedida: Ah, filhos meus, alguma coisa tenho a pedir-lhes do fundo de minha alma. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Aquele pedido inesperado me sensibilizou e surpreendeu ao mesmo tempo. Ricardo endereçou a todos saudações carinhosas e a cortina de substância cinzenta cobriu toda a câmara que, em seguida, voltou ao aspecto normal. O ministro Clarence orou com sentimento e a sessão foi encerrada, deixando-nos imersos em alegria indescritível. Dirigi-me ao estrado para abraçar a senhora Laura, exprimindo-lhe de viva voz minha profunda impressão e reconhecimento, quando alguém me atalhou os passos, quase junto à dona da casa, que se ocupava a atender as numerosas felicitações dos amigos presentes. Era Clarencio, que me falou em tom amado. André, amanhã acompanharei nossa irmã Laura à esfera carnal. Se lhe apraz, poderá vir conosco para visitar sua família. Não podia ser maior a surpresa. Profunda sensação de alegria me empolgou, mas lembrei instintivamente o serviço das câmaras. Adivinhando-me, porém, o pensamento, o generoso ministro voltou a dizer: Você tem regular quantidade de horas de trabalho extraordinário a seu favor.
Não será difícil a Genésio conceder-lhe uma semana de ausência, depois do primeiro ano de cooperação ativa. Possuído de júbilo intenso, agradeci chorando e rindo ao mesmo tempo. E, enfim, rever a esposa e os filhos amados. E é isso. Elaine, só Oi, é maravilhoso, né? maravilha. Eu estou emocionada demais. E aqui, mais para trás, né, quando antes de deles começarem a cantar, né, aquela canção maravilhosa que você declamou para gente, mas é uma canção, né? Uhum. É, então, assim, o, o, o ministro Clarencio, ele fala, enviemos agora a Ricardo a nossa mensagem de amor. Quando eu li isso aqui, me lembrou aquela carta de Paulo aos Coríntios, né? Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos sem amor, seria como bronze que retina. Então, assim, quando aqui o ministro fala, enviemos para Ricardo a nossa mensagem de amor, é algo muito profundo, né? É algo verdadeiro. Ele está falando assim com ternura, eh, em pensamento, em vibrações, em ondas, né, de força, de amparo, de sentimentos sublimes que, envolverá Ricardo, né, que propiciará a ele ir até ali e continuar também na romagem dele, porque ele já está no mundo de provas, né? Benditas provas, ele já está. E Ricardo é um espírito, a gente vai observando aqui, que ele é um espírito diferente, né? Ele é um espírito que já tem lucidez, porque ele está encarnado, mas ele tem condições de se apresentar naquele momento no plano espiritual com a sua consciência desperta de quando, como antes dele sair dali. Isso aí mostra para nós como ele já está nessa caminhada espiritual dele, né? Porque isso não é algo que qualquer espírito consegue fazer, né? Essa situação do Ricardo é uma situação que não é comum, né? Comum quando a gente coloca todo mundo assim na mesma faixa evolutiva. Então a gente vai observando, né, que tem os espíritos que já conseguem se despontar na sua evolução. Então ele já está por pelos próprios méritos, pelos próprios esforços, pelo trabalho dele, porque ele era um trabalhador de nosso lar, tal qual Dona Laura, com milhares de horas de serviço, né? Então, a gente observa que isso entrega para ele uma lucidez espiritual. Ele saiu do corpo, corpinho bebê, né? Aí a gente também vai entender que como é dito, é ensinado para gente, que os espíritos até 7 anos de idade, a criança não está com a encarnação completa, né? E a gente vai observando, né, muitas vezes, essa encarnação completa tem a ver com o desenvolvimento do espírito, né, com o corpo, porque o espírito vai se unindo célula a célula, e a gente vai entendendo que a criança, nesse progresso dela de crescimento, o cérebro vai abrindo novas conexões, né, novas regiões cerebrais, você sabe bem disso, vão aumentando. Então, esse mergulho na carne, ele vai ficando é, básico, né? Celularmente mais profundo. Então, até nesse momento, os espíritos todos têm a condição de se libertar com mais facilidade, né? As crianças têm condição de se libertar com mais facilidade do corpo físico. Só que no caso de Ricardo, ele é um espírito que ele já tem uma bagagem
diferente, porque ele já tem um progresso conquistado por ele mesmo, né. Muito obrigada, Elaine. Eu que agradeço. Fala, Rosa. Eu acho que a gente começou, né, o estudo de hoje falando sobre essas crianças, né? Sobre criança, quando eu relatei sobre o padre e a Renata depois veio retomando, e agora eu acho que a gente termina, olha para vocês verem como que é interessante, né? A Renata falando aí, e eu acho que vem reafirmar para nós, trazer para nós um reforço de que as crianças, elas estão num corpo de criança, mas é um bebê, mas é um espírito que traz consigo uma gama de conhecimentos, uma gama de experiências, uma gama de possibilidades de futuro e também, infelizmente, as possibilidades da falência, né? Então, eu acho que isso vem assim aclarar para a gente e a gente entender. Às vezes a gente vê as crianças fazendo algumas coisas, às vezes atribui aos pais, sim, os pais estão ali para poder colaborar nesse processo, agir mesmo, né, de forma bem efetiva, mas eu acho que é muito interessante porque a gente vai aprendendo cada vez mais e mais. Tem um livro que se chama Nossos Filhos São Espíritos, né? Porque muitas das vezes a gente já quer que quer formatar aquela criança, quer formatar de acordo com o pai, com a mãe, com o avô, com aquela família. Às vezes ele é bem diferente daquela família toda. E aí vem aqueles nomes, né, de que é a ovelha negra, né? Ah, esse é a ovelha negra da família. Então, olha a importância da gente entender isso. Cada um de nós vem com um passado, né? Nós estamos ali num corpo de criança, mas trazendo uma gama de coisas que nos fazem ser quem somos. Então, assim, é muito interessante a gente poder reafirmar isso para nós mesmos, para a gente também ter um entendimento maior quando as coisas acontecem, o rumo que as coisas vão tomando, e até saber também, muitas das vezes, poder explicar, porque as pessoas às vezes perguntam, mas por que uma criança de 3 anos ela está numa queda de avião, né? Então, assim, a gente ter consciência disso e com todo amor, com todo carinho, com todo respeito, a gente poder falar sobre, né? As pessoas podem, de repente, começar a ter um incentivo para estudar um pouco mais, entender um pouco mais, a partir disso. Era só isso, Elaine. E se mais alguém quisesse colocar, Elaine, você ainda tem mais alguma Não, observação? não, eu terminei. Então, obrigada, Elaine. Muito obrigada, tá, pelo Eu estudo. agradeço, gente, a oportunidade. E os nossos amiguinhos, mais ninguém quer comentar nada? Não, pessoal? Então tá. Então nós vamos terminar aqui oficialmente, tá? Aguardem só um minutinho para a gente dar os recadinhos e fazer a oração.